Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Oi, oi, famílias, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com Criança Pode Mais, aqui direto dos estúdios do Portal Nações, que está pertinho de você, na palma da sua mão. Baixe agora mesmo o aplicativo, se inscreva no canal, ative os sininhos e curta a programação musical e informações durante o dia e a noite. Um oferecimento de Damé Ecoterapia, @Damé Ecoterapia. Muito boa noite, um finalzinho aí de feriado, 7 de setembro, para recarregar as energias no meio da semana. É muito bom e estamos aqui, né, com um assunto muito importante que com certeza vai auxiliar vocês aí na casa de vocês com os pequenos. Hoje, no comando dos microfones, estou aqui sozinha, não sei se até o final do programa, se ela vai chegar e vai entrar, Marina, ou se vai ficar só eu aqui mesmo. Mas eu não estou sozinha, eu estou aqui com duas convidadas que já estiveram aqui, muito especiais, né, como todos que estão aqui conosco, Miele Amorim e Joana Losso. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui de Família. volta. Com um assunto tão polêmico. Nós adoramos polêmica. Vamos falar um pouquinho da personalidade dos pequenos, né? Personalidade, por que eles são assim? Essa personalidade, ela muda. Opa, tem Mais um. probleminha aqui ao vivo. Deixar aqui no Quem ainda silencioso. usa celular tocando... Ah, do Cepim. É o do Cepim. Justifica. Não, o meu tá aqui em cima da mesa. Mas vamos lá, então. Personalidade, né? Por que os pequenos são assim? Essa personalidade, ele vai ser sempre assim, difícil de lidar. Vamos chamar aí as nossas convidadas, né? A Miele, que é psicóloga, a Joana, neuropsicopedagoga, e a gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto, né? A personalidade que cada indivíduo tem a sua, né? Mi, queria que tu falasse um pouquinho aí sobre o que é a personalidade. Então, é bem complicado, não, é bem complexo, né? A gente falar um pouco sobre isso, mas é super importante, como estávamos falando aqui antes, fora do ar, né? Tem muitas coisas aí que a gente confunde, personalidade, comportamento, temperamento, né? Mas é muito importante a gente trazer que a personalidade, ela é formada ao longo do desenvolvimento da criança. Ali, por volta de 3 anos a 6 anos, ela começa a definir melhor essa questão de personalidade dela, né? Que seria introversão, extroversão, timidez, né? Que está dentro da criança que é introvertida, essa parte sensorial, enfim. E daí também tem a questão ali comportamental que está junto, né? Está junto com a questão da personalidade. Mas aí agora a gente vai discutir um pouquinho mais para conseguir definir melhor um pouquinho o que é personalidade, o que é comportamento, o que é temperamento. Vamos. Eu peguei aqui no Google, né, nosso amigo, o significado específico, né? Que ali tu joga no Google personalidade, o que é? Personalidade, qualidade ou estado de existir como pessoa. As características próprias e particulares que definem normalmente uma pessoa.
Mas esse tema surgiu de uma revista que ela aleatória. estava lá. Eu fui pegar uma revista para as crianças fazerem recorte e vi, dá uma pauta muito legal para o nosso podcast, que era da Super Interessante de 2008, essa reportagem. E era realmente esse texto, esse título. Personalidade. Por que você é assim? Né? Então, existem várias questões que vão fazendo formar a tua personalidade, né? E essa confusão ali de personalidade com comportamento, às vezes tu acaba... É um comportamento inadequado que tu confunde com a personalidade, daí tu vai... potencializando aquilo ali, vai acabar fazendo parte da personalidade da criança, né? Isso. Ou até mesmo do Ou adulto. atrasando alguma coisa, né? E é bem importante a gente falar que o desenvolvimento da personalidade da criança que inicia já desde o processo que ela se dá conta de que ela está no meio social, do núcleo familiar que ela está. Mas a participação dos pais nesse processo é muito interessante, que ajudar a criança a trilhar o caminho, ajudar ela a entender o que faz parte, né, da personalidade dela, o que faz parte do que ela gosta, do que ela quer carregar para a vida dela. Então, jogos, né? Tudo isso ajuda a criança a trilhar o caminho de se identificar dentro de sua própria personalidade. Isso é muito interessante. E, realmente, a questão de potencializar um comportamento, falando, não, mas ele é assim. Ele é assim porque ele tem uma personalidade forte, mas nem a criança ainda sabe qual é a personalidade dele. Quando a gente faz isso, a criança começa a internalizar e falar, não, realmente, eu sou assim, esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade, acaba... que às vezes a gente acha bonitinho. A criança começa a falar que ela... Eu tinha um pequenininho, agora ele está quase do meu tamanho. Era um filho de uma amiga nossa. E ele, quando ele era bem pequenininho, ele começou, tinha uns 2 anos ali, ele falava... falava o nome dele e falava... feio e babo. Feio e babo. Aí o Felipe falava sempre assim, não, para de achar graça, de achar engraçadinho, porque daqui a pouco ele vai achar que realmente ele é feio. Ele não era uma criança bem linda. E essa coisa de fica impressa na criança. Ele é bravo, porque ele é bravo. Sim. O rótulo fica, né? Tu tem que deixar bem pertinho do teu... Pode puxar, olha. Esse microfone. Tá. Vou levantar aqui. Agora quero sim, falar, né? já. E puxando para minha parte, né, que é a neuropsicopedagogia, a gente sempre acaba levando para a sala de aula. Enquanto aqui vocês discutiam, eu estava pensando, qual é a preocupação disso tudo? É exatamente isso, quando a família acha que faz parte dele. Não, mas ele sempre foi assim, bem quietinho, ele não gosta muito de falar, ele prefere ficar isolado. Então, assim, aquilo que eu falava muito em sala de aula, né? Estou um pouquinho fora agora, mas a diferença, puxando também para minha primeira área, que trabalhava com produção textual, a parte da sensibilização, né? A diferença do ver e do olhar. Então, o olhar é onde a gente tem aquele cuidado, aquele olhar especial. Então, eu sempre tive uma preocupação assim, maior com esse quietinho lá atrás, aquele que não participava, que não falava, se ele pudesse ficar invisível ali. Então, essa preocupação, assim, esse olhar diferenciado que a família tem que ter. E parar de achar culpado, assim, não, mas o tio também é assim, eu também era assim. Pois é, eu também era assim, eu, Joana. Se eu pudesse ser invisível, só que fui atrás, porque não é legal, tá? Às vezes tem um sofrimento junto. Então, a criança, assim, muito quietinha, vamos lá, vamos ver. É igual o pai mesmo? Puxou igual o tio? Ou tem alguma coisinha ali? Né? Então, assim, a gente confunde existem muito, até né? vários transtornos que os né? sinais confundem com essa timidez. Sim, porque o que é dentro timidez, das... né? Como a Michelle falou, o que é introversão e o que pode ser transtorno. Isso, então, é o que acontece, né? Então, assim, ele tem um período de formação de personalidade, né? Vamos botar uma janela aí de 3 a 6 anos de idade. Mas pode ser mais e pode ser menos. Enfim, mas vamos botar na parte teórica. A parte crucial, assim, né? 3 a 6 anos. A criança... Aí vamos pegar uma criança de, 12 anos de idade. Tá tudo certo. Ela já fez processo terapêutico, é uma criança que foi acompanhada por terapeutas, por qualquer motivo. Mas mesmo assim, ela está
se entrando na fase da adolescência, tímida, mas super bem resolvida com ela. Né? Então, essa é a característica de uma personalidade dele. Ele tá tudo bem. A gente entende que tá tudo certo, ele tira notas boas, ele tem relacionamento interpessoal com outras pessoas, enfim. Mas é uma pessoa mais reservada. Ok. Essa é uma pessoa introvertida. Isso faz parte Tudo bem, da exatamente. personalidade. Só da que realmente, característica. como a Joana falou, ali nesse processo de formação, é importante realmente tu ver. Isso é da personalidade da minha criança? Ele querer ficar mais tempo sozinho, isoladinho? Ficar lá no fundinho da sala? Ou não? Ou está acontecendo alguma coisa, né? E daí, o que a gente tem que fazer? Dar suporte, orientação, abrir o caminho dessa criança e ver o que ela pode ir, o que ela vai, porque daí é comportamento. Eu vou. Não, a partir daqui já não é mais comportamento, já é de mim mesmo. Eu não quero avançar mais que isso, eu quero ficar... Eu sou uma pessoa mais reservada, me descobri assim, beleza. E tudo bem E também. tudo Tudo bem, e vida Foi que o que a gente segue. estava falando, eu e a Ali esses dias na recepção. Estávamos falando, já pulando uma fase, né? Mas estávamos falando sobre... alguns pais chegam e falam, mas meu filho não quer brincar, assim, de carrinho, tal. E a gente trabalha brincadeira de carrinho, brincadeira de tudo. E a criança simplesmente não desenvolve um interesse, assim. E a gente chega na conclusão de que não, mas ela não gosta. Ela não quer agora, não é o momento dela. Ou já passou o momento dela, enfim. Então, assim, a gente abre oportunidade, a gente abre as portas, a gente proporciona. Mas a criança... Essa criança, no caso, já era mais velhinha, né, Ali? Mas a criança, ela também consegue sinalizar o que é da personalidade dela depois de um determinado período, né, da vida dela. E aí, às vezes, a mesma situação lá que a mãe quer que a menina faça balé, mas a menina quer fazer jiu-jitsu. Né? Tem toda Quer que essa participe, questão. dê aquele empurrão, não, porque tu vai participar da dança, da escola, do teatro, e ela não quer, e aquele aí vai Respeitar, empurrando. né? E Respeitar, valorizar o que a respeitar. criança tá Sim. ali, né? Fazer com que a criança seja protagonista da própria história, que é aquilo que lá no CEPIM a gente sempre Sim. está buscando fazer com que os pais entendam, né? É uma criança, mas essa criança vai ser um adulto, e é aqui que começa a gente formar esse adulto. Então, tu tem que Exatamente. respeitar as suas vontades, né? Porque isso daí vai gerar uma frustração lá na frente muito maior, sabe? Exatamente. Problemas lá no futuro. E vai baixando a autoestima, dentro vai se desse- sentindo incapaz. E é muita coisa que tem aí por trás, né? Dentro dessa reportagem lá da Super Interessante, né, começava contando a história de duas gêmeas siamesas que elas, com não sei com quantos anos que elas foram fazer a cirurgia, mas elas normalmente quando fazem essa cirurgia para separação eles não resistem, né, porque estão ligados ali, elas funcionam juntas, Órgãos né? vitais, às vezes, sim, dividem. é bem difícil que consiga sobreviver. Então, elas fizeram por essa questão, realmente, assim, que elas estavam grudadas, elas tinham a mesma criação, até o que a gente estava falando nos bastidores ali. E só que elas eram pessoas diferentes, elas pensavam de forma diferente, né? Então até aqui no na nossa colinha tá ali o que é o comportamento. O comportamento é a forma que você vai agir perante alguma situação, e a personalidade é aquilo que você é, a sua forma de pensar, é algo mais Mais teu, né? Mais dentro de ti. Porque às vezes o jeito que tu pensa vai regir o teu comportamento, claro. Mas o teu comportamento tu consegue controlar em algumas situações. Sim. A tua personalidade, ela vai se sobressair em muitos casos. Mas claro que a resposta é o comportamento, né? Então, daí é o que a gente tem que moldar o que vem depois, né? Enfim. Então, acho que partindo dessa teoria, é que a gente, acho que fica muito claro hoje, né, com as novas pesquisas, que a gente vai mudando mesmo, que a gente não fica estável, né? Não é essa estabilidade. Não Essa sei própria o que reportagem, ela falava que a É que a personalidade... reportagem ela ficou para ela. Não, eu deixei lá em cima. Ela deixou lá em cima. Para todo mundo pegar. Tá certo. Vamos lá. Nessa reportagem, ela realmente falava que a tua personalidade, ela não, eu sou assim e deu, e eu nunca vou mudar. Vai naquela situação lá quando tu casa, por exemplo, né? Os dois têm a sua personalidade, foram criações diferentes, formas diferentes de pensar, e a pessoa tem que
querer mudar. E tu vai se moldando conforme as situações. Tu molda muito o comportamento, né? Isso. Molda, sim. E aí a questão da personalidade de alterar, assim, ela altera até de um ambiente para outro. Eu tô aqui conversando com vocês, mas semana que Claro, vem tu vai sabe. vir o doutor Eduardo de Medeiros, que eu não tenho intimidade. Ai, Como é- sim. ele Que vai- O legal! comportamento é Ué, diferente. já dei spoiler aí. Que Como é que eu legal. vou me portar na frente dele? Será que eu vou estar assim tão... antes, Despojada. no primeiro dia que eu vim aqui nos microfones, eu já não estava tão assim. claro. Hoje eu já estou mais acostumada. Então, a minha personalidade dentro dessa situação, ela foi alterando. Que daí, é que a personalidade e o comportamento, eles estão muito... Eles, só que uma porque é a coisa... resposta. Um é o que tu é o teu princípio, digamos Sim. assim, e o outro é a Não tem uma resposta vontade, daquilo. Então, o que a gente molda bastante é sim o comportamento. A tua personalidade, ela é. Tu consegue. Nós voltando aqui, fazendo a compra de estímulo e resposta, né? Verdade. Mas tu consegue deixar ela, às vezes, adormecidinha em um ambiente que tu não vai deixar ela vir. Por quê? Porque tu é um ser humano adulto que já consegue estruturar. Não, aqui, beleza, eu não queria estar aqui conversando contigo. Eu tô com um problema X contigo. Não quero. E é da minha personalidade fechar o meu rosto ou ficar mais introvertida quando eu tô com algum problema. Ai, é bem da Mas- minha personalidade mesmo. Mas Que o bom. ambiente Gente, que a tá gente bem. tá aqui enquanto profissionais é o quê? Eu te tratar super... Eu não tenho problema nenhum com a Ali, tá, gente? Eu só tô dando exemplo. Mas eu te tratar super bem, a gente conversar a partir da hora que eu virar aqui, a minha personalidade volta e eu contato zero contigo, digamos assim. Entende? A resposta disso tudo é o comportamento, que é o que a gente ajuda na questão infantil. Isso. Ele não quer mais vir pra sessão porque ele é muito... Nossa, a personalidade dele é muito forte. Ele já sabe o que ele quer, o que ele não quer. Beleza, que bom Mas que ele ele sabe, mas precisa. ele precisa. Então, a gente vai ter que mudar esse comportamento. Porque a resposta que ele tá dando não tá tão adequada. Embora a gente tenha que valorizar ele saber o que quer e o que não quer. Tá aí uma parte que eu discordo totalmente, que as pesquisas mais antigas falavam que não tu não vai moldar. Claro que vai. A gente molda, como a gente discutiu agora. Comportamento de ambientes, pode ser no mesmo dia, na mesma tarde. E, óbvio, um comportamento de maturidade. Como a Miele falou, de a gente aqui, como adultos, mesmo a gente não tendo uma relação de afetividade, você vai se comportar como tal, né? Pelo ambiente, em respeito à pessoa. E a criança ela não tem essa maturidade. Então, a gente também tem que ver... Por isso que é importante o auxílio dos pais, Exatamente. Essa análise, né? Esse olhar para ver o que é dela e o outra que está situação, né? fora um pouquinho, né? Pode até fazer parte da personalidade dele, mas isso vai ter Pode. que ser ajustado. Sim. Por exemplo, essa questão de... ele é bravo, ele é explosivo, Sim. ele é opositor, e é da personalidade então, transtorno dele. opositor Sim, também é um transtorno, né? Mas aí, às vezes, vem com Gente, essa... Não, às vezes terapia. não vem com diagnóstico de transtorno. Não vem, e mas a mãe fala, não, mas é sim, muito opositor, porque é mas da é um personalidade. transtorno. Fugiu do que era. Então, e eu reforço. Por isso que é importante, vou reforçar. Importante que os pais... Foi a mesma coisa que a gente falou lá naquela vez do desfraude. Que nesse período, quem conduz o desenvolvimento, né, o sadio, são os pais, são os terapeutas, né? Essa criança tem... Para mostrar, olha, filho, a mãe entende? Eu entendi que tu não gosta disso. Mas que tal, então, a gente... Sabe, Essas criar trocas. alternativa. Sim. Mas que tal, então, perante a isso que você não gosta, a gente criar tal comportamento. Vai ficar bom pra Tu ti. receber, Vai, mas tu e a mostrar, criança né? emocionalmente conseguir Sim. lidar com essas situações. Porque nem tudo, gente, eu tenho uma personalidade X. Como é que eu vou viver no mundo se eu evitar situações que batem de frente com a minha personalidade? Eu vou viver num mundo Sim, não com dá, gente. com um número X de pessoas, eu não vou expandir o meu não leque vai. de Sim. relações. Né? Então, assim, o que eu tenho que focar é como é que eu vou ajudar o meu filho no comportamento dele dentro da personalidade que ele tem. Porque ele formou a personalidade dele, que bom que ele fez isso. Mas como que eu vou auxiliar ele? Ele tem uma personalidade forte, ele realmente é uma criança brava, digamos assim. Mas a gente tem que mudar esse comportamento, porque senão ele vai sofrer, né? De alguma Sim, forma. imagina, Vai ter eu que consequências tenho mais um tardes, probleminha com horário, assim, eu fico... Se eu tô atrasada, eu Tu fico... vê eu chegando atrasada.
Não foi bem sem graça. Tá atrasada. Não, eu não fico brava contigo. Porque comigo, assim, os meus horários, eles são extremamente calculados. Ai, Por pra exemplo, mim também, eu se é olho- 5h14, é 5h14. Eu olho lá no não é meu celular. 5h20. Eu Ah, queria vou ser dormir. assim, gente. não Eu vou sou. dormir tantas horas e aí eu vou acordar e vou fazer isso e isso. Eu vou chegar lá em tal horário, bem cismadona com... Saiu um negócio. Eu Mas, peguei um caminhão atravessado na minha frente que vai me atrasar minutos. Eu fico muito brava. Mas imagina se eu vou elevar o meu cortisol a extremamente... Ou tu vai chegar no não, eu CEPIM tô extremamente plena, chateada e é. tipo, não, Aham. agora eu tô eu brava. agradeço bastante. Uma coisa que me ajuda muito é a buzina. Tá, é bom. É a buzina. Cortisol dos minha outros que se dane, né? O teu tá em ordem ali. Tô extravasando. Olha, mas é um exemplo legal, porque tu poderia, tipo, tomar como atitude e falar assim, não, eu tô brava e esse é meu jeito. E todo mundo tem que respeitar, porque eu tô brava porque cruzaram a minha frente, eu cheguei atrasada. E vocês, ó, me deixa agora porque eu tô brava. Mas não, o que tu faz? Tu tá brava, tu tá chateada, mas tu molda o teu comportamento. Porque as pessoas que estão ali te esperando não tem nada a ver com o que tu passou. Então, Sai mais tu cedo de consegue... casa. Provavelmente tu teve, né? Claro, a gente tem, não é só dos pais, mas a gente tem essa orientação de professores na escola. Sim, essa convivência. Acredito Eu que ia essa puxar a parte da escola de novo, né? Que é a minha convivência, né? Que é a minha experiência. Mas, assim, que bom, né? Que bom que hoje a gente tem professores também com um olhar muito diferenciado. Do que eu estudei na década de 80, né? Apesar que tive professores excepcionais, assim, que marcaram a minha vida, mas... A gente tempos veio, mudam, né? sim, a gente veio de uma época assim muito difícil, né? De 80 e 90 era muito bullying, e os professores não tinham esse olhar. O aluno não fazia nada, ou ele era preguiçoso. E hoje não, né? A gente tem os professores com esse olhar especial. Acho que a maioria, grande maioria, faz muito mais do que é deles, né? Da parte do professor. E essas relações, né, fora os pais, que inclui professores e ciclos de amizades, é o que fazem a diferença, porque pensa, Faz a diferença. como a gente estava falando, eu tenho um irmão e tenho duas irmãs que são praticamente mesma idade que eu, assim, e cada uma é diferente. E a gente foi criado pelo mesmo pai e a Sim, mesma tiver mãe. 10 filhos, serão Né? 10. Tipo assim, sim. então, a educação que a minha mãe deu para mim, deu para elas. E a gente é diferente. Porque elas tiveram uma relação social com outras pessoas, eu tive com outras pessoas, e cada uma vai absorvendo dentro do que... Né, dentro da sua personalidade, aquilo, e vai moldando Que as não é partes só de comportamento. familiar. A gente não é só familiar. Não é só A família é muito Nosso importante. papel. Mas a parte Extremo. de social, de escola, né, de convívio com outras crianças e com os professores é muito importante também nesse processo de formação. É que a família vem mais naquela questão até de um podcast anterior que a gente fez sobre o papel social da escola, Sim, o papel da com certeza família, que a né? escola questão tem de papel social, valores também ali, acho. né? É. Sim, tudo bem que você está bravo, mas nessa situação você Sim, não é. pode ficar bravo, né? E existem várias estratégias, né? Furar que a uma gente fila. furar uma fila lá no Ah, mas, banco. é, Você não vai saber furar se fila, ele se não sabe. comportar, Por exemplo, ele não suporta ficar na fila, posso passar? E daí chega na escola, a professora fala, não, mas você precisa ficar na fila. Ah, mas a minha mãe disse que eu não gosto. Tá? Ela pede a mãe vai lá, ela pede pra tia da frente deixar passar, mas a sim. professora foi lá e falou, não, meu amor, tu pode esperar na fila, vamos trabalhar isso? E a professora vai lá e ajuda uma regra social. o dar mão para de a que- professora, né? Sempre Isso. ele. Toda segunda tem que ser ele, né? Porque senão ele vai ficar chateado. E os outros 29, né? E daí essas são as estruturas comportamentais que a gente vai criando com os laços Quando sociais, eu estou, né? tem várias estratégias, como eu estava falando ali, de livrinhos que ensinam, né, a trabalhar com essa... Porque a personalidade está muito relacionada a sentimentos, né? Sim. Porque como que eu vou me comportar? Porque eu me atrasei, por exemplo, ali, né? E com as crianças existem várias estratégias. Quando eu tô bravo, quando algo não me deixa feliz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar. Até a gente recebeu de uma mãe para trabalhar com a criança e com os coleguinhas das crianças lá do contraturno no CEPIM.
que a psicóloga passou para ela era contar várias opções, contar até 10, cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, para a criança aprender a lidar com essas questões de raiva, de explosão. E mesmo pequeno, faltando essa maturidade, vai ficando lá gravadinho, né? O que não é legal, o que não... E a maturidade, ela vai ajudar também nessa questão, né? Ali, ela vai formar ali nesse período, mas conforme tu vai amadurecendo, tu vai dizer, não, mas eu não acredito que eu sou assim, eu não acho que é legal ser assim, e eu não vou ser assim. Porque como a gente estava falando nos bastidores, né? Coloca a culpa que é da personalidade, coloca a culpa na astrologia. Sim, E eu passei a minha infância inteira ouvindo que tem que ser do mesmo dia do fulano mesmo, tem que ser do mesmo dia que o fulano. E hoje, né, a gente tem 15 anos de diferença, né, um primo que eu nasci no mesmo dia que ele, somos então do mesmo signo, né, e aí eu olho e digo assim, não, mas eu não sou assim. Mas ele te incomoda de alguma forma quando vocês estão juntos? Tu lida bem com ele? Muito ele, é um dos meus primos, assim, que eu tive mais contato, né? Mas ele Mas vocês se brigam, é isso que eu queria falar, não? Não, ele é, tipo, meio explosivo com a mãe. Isso te incomoda? Sim. Aí eu não sou assim, não. Tu não é explosiva com a tua mãe? Já fui mais, hoje eu já me controlo. Sim, exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma personalidade muito parecida com uma pessoa, a gente tem muita dificuldade daí de conviver com aquela pessoa. Vai vendo aqueles defeitos porque ali, tu né? vê o teu defeito na pessoa. A minha irmã também. A gente, como eu estava falando, a gente nasceu no mesmo dia, 4 anos de diferença. E a gente é muito parecida nessa questão de personalidade mesmo, tá? Então, assim, só que o jeito que ela se comporta nas situações é diferente do jeito que eu me comporto. Então, eu vejo a personalidade dela, que é igual à minha, só que ela se comporta diferente de mim, digamos assim. Eu penso, não, esse comportamento aí tá errado. E eu quero corrigir ela quer me corrigir, e a gente sempre bateu de frente. Mas, enfim, são coisas que a gente vai moldando, volta a falar, a gente vai moldando, a gente vai são estruturando. Características, né? É diferente, né? Medo, assim, de novo, né? Vou puxar que é uma questão aqui bem desculpa, interessante, né? Também, tá? A genética. Uhum. Ela influencia de 30% a 60% na tua personalidade. Então, por isso que essa questão... Mas, uma informação que eu não lembrava. A minha irmã tem situações que eu não curto, assim, sabe? Quando ela é muito... Só que eu sou, assim, em algumas situações também. Eu tava falando pra vocês, se eu me passo por um espelho, eu vejo a minha irmã. Discutindo, brigando com as pessoas e batendo palma e fazendo um escarcéu em algumas situações. E quando ela faz isso comigo, eu falo, vai, sai daqui, que eu não quero falar contigo desse jeito. Então, eu já imagino as pessoas não querendo falar comigo, porque eu, às vezes, apresento essa situação. Mas é quando eu tô extremamente incomodada com alguma situação. Mas, olha, quando tu se incomoda muito com uma situação, assim como ela também se incomoda muito com uma situação, só que ela extravasa. As situações que ela se incomoda são... Sim, pequenas, ao meu ponto de vista. Aí, esses dias eu conversando com o meu pai... Só que o meu pai e a minha mãe são, assim... entrando nessa parte genética, né? Meu pai e a minha mãe são... Meu pai não tem boca pra nada. A minha mãe, muito menos... menos ainda. São santos, assim. Pro meu pai falar alguma coisa mesmo, é só se ele tem... É para dar o ponto final, porque aí a gente escuta muito ele, assim, sabe? E ele diz, não, mas esse não é o caminho. Então, uma pessoa muito culta, mas não fala, não briga, não grita. Nunca ouvi ele alterando a voz. Tá. Se a gente está brigando, assim, eu e a minha irmã discutindo, por exemplo, ele fala, vocês parem e sai. Mas ele não altera a voz para a gente diminuir o tom. Ele fala no tom de voz normal. E aí, eu conversando com ele esses dias sobre uma situação que tinha acontecido com a minha irmã, ele pegou e falou assim, a tua tia lá é assim, por isso que ela é assim. E eu não entendia de onde que vinha essa característica da minha irmã. Só que nos últimos dias, eu estava me vendo a minha irmã em mim. Aí,
tu se sair, tu ir Exatamente. tentar se encontrar. É, com aí ajuda a de gente terapia, faz isso. Tu vê né? um filho, daí tu lembra de uma É. tia. Tem essas coisas. minha- Porque os genes estão ali, né? A minha Então, mãe, então ela tem acontece. 15 irmãos. Ela é a 16ª, digamos. E todos eles são muito bravos. Muito bravos. E eu sei que eu sou brava também. Eu sei que a gente é tudo bravo. Só que entra de novo. Tem tia minha, por exemplo, que é tão brava que se tu falar um A para ela vai falar meio torto, ela vai te meter a boca. Aí ela vai ver Tem o tia programa que tu vê agora. que segura, engole, fica vermelha e sai fora. Tem tia que tu vê que vai acumulando e um dia explode. Então, assim, a bravezinha, digamos, tá ali. Como cada uma responde é do jeito dela. Até É. costuma falar, né? Tipo, a Mila, assim, às vezes dá uma personalidade forte. E a minha irmã Isso. fala, Minato, ó, os Minato, falando. Mas daí tu entende que já vai imprimindo isso nela, que é e daí dos um dia ela vai descobrir, o Minato é bravo, então eu também sou brava. Tipo, mas o Felipe não é bravo, zero bravo. A minha irmã fica falando que é os Minato, que é o os Minato, Felipe. mas na verdade, os Lima Os genes estão ali e a pessoa também já tem uma personalidade, não sei se a palavra agora é essa, mas... e a gente vai moldando, né? Vai moldando. Sempre um olhar especial. Eu me preocupo muito com a timidez, voltando lá, né? Não sei se é porque eu sempre fui muito tímida, não sei se parece agora, mas... E aí fui atrás. Já que eu comecei a estudar, disse, vai, né? Vai que eu tenho alguma coisinha. Fiz teste, fiz tudo, fiz teste, Em ti fiz mesmo. tudo. Tu mesmo, no caso. Sim, vi aí entendi. nas páginas, né, que eu sigo e fiz. Veio dos Estados Unidos, mais pro lado da mulher, né? Só para mulheres eu fiz. Mas não deu nada. E aí também a questão da maturidade, né? Tu vai tendo mais... vai lidando com as emoções, vai sabendo lidar... Tu vai mas se agora eu tenho que conhecendo enfrentar, melhor, né? E aí adulto da relação e vai tendo esses enfrentamentos. Mas eu penso muito num transtorno hoje, eu acho que ainda é pouco falado, que é o mutismo seletivo. Que eu acho bem importante assim, a gente falar que o que é timidez, né? Eu tive muitos alunos que zero, assim, de eu chegar na carteira e não conseguia ouvir a voz dele. Eu tinha uma preocupação imensa com ele, não sei se é porque eu me via ali, apesar que eu me virava, né? Eu dizia, já aconteceu de... agora é a apresentação do trabalho tal. E eu já disse muitas vezes, assim, durante a minha vida, eu optei em dizer, não fiz. Nossa, aí na frente de todo mundo, vai ficar com 0? Eu não fiz. Para não apresentar o trabalho. Para não apresentar o trabalho. Eu acho que a vergonha era muito maior, né? Tu tá com Então, 0 diante da turma. E aí vem o papel nós tínhamos enfrentamento, também, o papel sabe? das escolas. Porque se a gente simplesmente falar, não, é porque é da personalidade dele, ele é introvertido, Sim, ok. Mas a introversão, ela não pode ser algo que vai virar patológico. Claro, não pode ou algo que vai atrapalhar Sim, o desenvolvimento sadio dessa da criança. Então, assim, Exato. é onde tu tem que ver. Mas eu fui aprender a apresentar um trabalho na faculdade. Na faculdade eu comecei a falar. E a faculdade, tu tem... A escola, principalmente no ensino médio, deveria te preparar para chegar na faculdade. Questão de ponto e vírgula, tipo, não sei se era a minha maturidade que passou lá na... Forma de escrever, a escrita, concordância nominal. Coisa de ABNT lá. Isso daí tem que ser passado. Não, daí tu chega lá... Tem que ser passado, não é passado. Na faculdade... Todo mundo esperando lá, tu com 17 anos na faculdade, não sabe nem... Não tem maturidade nem pra... Eu tenho uma dó de quem entra na faculdade. Eu também, gente, não tem maturidade pra saber nem o que vai fazer. Pra escolher. Nem pra escolher. Pra isso. fazer o que vai fazer do resto da vida. Aham. Se bem que depois tu pode mudar, pode fazer outra faculdade. Mas é bem falando sobre isso, é bem interessante também, que faz parte ali do amadurecimento, enfim... Os pais também deixar os adolescentes, porque são adolescentes, né? Fazer cursinhos, né? Tem aí hoje que a gente sabe que tem esses testes psicológicos de OP, que é orientação profissional, Sim. que tu consegue ver de acordo com as respostas ali do gabarito. Qual é o tipo de habilidade que a criança tem mais potencial, né? Se é pessoal, se é lógica, enfim. Dá para fazer várias coisas para criança, para esse adolescente... não entrar numa faculdade,
Porque o que acontece? Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar, porque a pessoa... Enfim, ela fez uma faculdade... Ela começou a faculdade com 17 anos, puramente por influência. Não, Pressão. porque tu é muito racional, tu tem que fazer engenharia, a família inteira é engenheira, faz engenharia também. E ela fez engenharia. E daí é do perfil dela, da personalidade dela, concluir, porque não quer decepcionar as pessoas, tal, e concluiu extremamente desmotivada. Ela terminou agora essa faculdade com 23 anos de engenharia. Deu uma semana, ela se matriculou em psicologia. Vai fazer outra, com certeza. Imagina Uma a gente semana ela tá na psicologia e ela tá simplesmente amando. Tá amando. E tipo assim, eu nunca intervi nisso. Daí eu perguntei pra ela, tu tá gostando de psicologia? Ela falou, tô amando. Por que eu não fiz antes? Dela ainda falou, mas eu era tão imatura que, tipo, só fui, né? Mas Então, talvez eu teve amo que a passar área por do isso, né? movimento, Também. eu amo a educação física, mas eu comecei a despertar interesse por outras áreas, tá? E que lá na frente, quando eu estiver bem estruturada, eu tenho certeza que eu vou fazer. Que bom. Porque... Tem que fazer mesmo. pelas séries que eu assisto, tá? Não é Grey's Anatomy, não Ah, é medicina. Eu ia falar, vai fazer medicina. Eu adoro Grey's Ou vai Anatomy fazer também. direito. Então, aí é por aí, sabe? Eu gosto dessas coisas de investigação, ou talvez uma psicologia, que daí vou puxar também, usar bastante da minha área. Pode fazer. E aí eu vi um cursinho de investigação forense, tá? É legal, né? Não é uma... Ai, eu sou apaixonada. Imagina, é só... Daí eu... Não, quando eu tiver mais estruturada, eu vou fazer isso por... Não que eu vou exercer essa profissão. Sim, curiosidade. Por curiosidade, porque vai ser um hobby. É igual tu fazer um curso de inglês. Mas aí tu tem que ter um monte de curso antes e dentro da área que eu tô atuando hoje. É mais lá na frente. Mas a hora que eu vi, eu disse, nossa, esse aqui eu faria. Muito Que legal, bacana. que bom. Eu acho bem interessante quando a gente consegue dar essa mudança, assim, mudar o teu perfil, ver realmente agora o que tu quer, tu tá se encontrando. Tu ainda é uma pessoa super jovem, né, Ali? Tu tá em processo, assim, de toda a tua obviamente, a tua estruturação já é formada, mas a parte emocional mesmo, ela vai estar sempre em formação. Mudando, E a parte de... Um beijo lá pro Dr. Manuel, que me auxilia nessa parte emocional. Todas as quintas-feiras, terapia, muita terapia e podcast dessa Tá vida. dando resultado, olha só. Tu tá começando a criar coragem pra falar. É isso que eu quero. Ai, quem sabe um dia eu faria alguma outra coisa. E é tão bom, né? A gente se encontrar, né? Tu fazer exatamente o que tu gosta. Eu sempre tive esse olhar, né? Eu trabalho há 22 anos, eu sempre tive esse olhar, assim, para aquele aluno quietinho. Não sei se é porque, como eu falei, como eu sempre fui e poucos olharam, né? Mas eu sempre tive esse olhar especial. Tive alunos, assim, maravilhosas que mandam um recado para mim até hoje. E tiravam 10 e não precisavam de mim. E eu nunca dei atenção para elas. Uma vez, até uma mãe foi lá reclamar de mim na escola. Dizia, parece assim, ela é tão boa aluna. E a professora Joana, ela acha, né? Ela tem a impressão de que a professora Joana não gosta dela. E eu pensei, quem é a aluna? Aí a orientadora, é a fulana. Eu disse, gente, a menina é maravilhosa, 0 defeitos. Mas é por isso, ela não dava problema. Ela não precisava de mim. Né? Eu sempre tive aquele olhar no que precisava, aquele quietinho lá atrás. Falar, assim. E hoje eu estou encantada assim, na minha área, porque fui deixando um pouquinho. Tenho pena de estar fora de sala de aula, não tenho mais tempo, mas... Esse olhar especial eu sempre tive, desde as minhas bonecas, desde as Barbie sentadinha lá no quarto, a mais quietinha, aquela que estava triste. Então, assim, eu não tenho... Acho que desde o começo eu já sabia o que eu queria, né? E assim, né? Às vezes tu vai pro... Eu trabalhei sempre com as crianças... E desde muito cedo, lá com 13 anos, não precisava estar estudando para estar trabalhando de auxiliar de sala. Então, hoje, até hoje, tu tem meninas do ensino médio que estão como segundas professoras. Então, eu fazia esse tipo de trabalho lá desde os 13 anos. E aí, quando eu vim morar em Criciúma, eu fui trabalhar em uma escola. Porque era onde iriam me aceitar. Porque eu vim para cá, eu ainda tinha 17. Eu não fui para a faculdade, eu fui fazer o magistério. Para conseguir trabalhar nessa escolinha que eu já vim com esse emprego arrumado. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, chega, eu não quero mais essas escolas, eu vou ver o que eu vou experimentar outra coisa. Eu fiz isso com a PAI. Eu fiz estágio e disse, não,
não quero. Acho que E meu aí trabalho não depois vai eu desenvolver. acabei voltando. E hoje eu tô aqui na área da infância. Arrependimento. E Eu acho a infância muito mágica. Agora, falando em personalidade, eu fico pensando assim, porque geralmente as crianças que a gente acompanha, elas ficam muito tempo ali, né, com a gente. Eu tenho crianças que estão há 3 anos comigo. Então, assim, eu vejo o processo de formação de personalidade, de formação da parte emocional, de formação de parte comportamental. Então, chegam crianças com uma estruturação e elas vão amadurecendo de forma natural. hoje mesmo, o que aconteceu foi Desculpa se eu te cortei, posso... Pode, É que a gente vai aham, lembrando, pode. né? Sim, Eu não, também Hoje cheguei. mesmo eu até fiz uma comparação. Um aluno meu, antes, lá no outro CEPIM, ele chegava e ele tinha um padrão de pegar as letrinhas. E um dia faltou as letrinhas do alfabeto. E ele... Ficou super chateado. Nossa, muito chateado. E não funcionou mais. Eu tive que encerrar a sessão porque estava faltando o X no alfabeto. Uhum. Hoje nós estávamos com um quebra-cabeça desses maiorzinhos, assim, que formavam um cachorro. Uhum. E estava faltando uma perna do cachorro. Uhum. E aí ele falou... Eu fiquei triste. Olha, Peça que sumiu. bonitinho. A peça sumiu. Eu fiquei Que bonitinho. triste. E eu falei pra mãe, olha só que interessante. E olha, 3 e ele anos sempre atrás, sim, e ele vai frustrado. ser uma pessoa que provavelmente ele vai sempre ter isso de querer que as coisas estejam no lugar. Mas olha a importância de tu orientar. Ele poderia não ter essa orientação e sempre que isso acontecer ele ter um comportamento Aquilo que a gente disruptivo. falou, né? E do- hoje ele do conseguiu moldar e falar, não, moldar. tá, eu fico triste, não é legal, não gosto. Mas pode Mas acontecer. tudo bem, vai Aí eu acontecer. fiquei, A história o da combinado fila foi lá, que né? eu- Imagina ele grandão, tu nunca diz, não, mas é porque tu tem que esperar as pessoas. Vai estar grandão mas batendo eu, pé lá na... eu não gosto de fila. Se eu chego lá e tem muita fila, Ah, tá. eu vou... Sim, mas daí Eu vou fazer eu outra coisa, também eu volto senti depois. essa diferença, que eu trabalhava geralmente ali com 7º e 8º, depois de uns 3, 4 anos eu pegava eles de volta lá no ensino médio. Nossa, a gente via assim a evolução, a diferença. E então, é claro que é olhar pra moldado. si mesmo também, né? Sim. Muito. Eu tava também falando mudei. ali, até de uma... Antes a gente tava falando de beber bebida alcoólica e tal. Eu sou assim, nossa, ela antes era de quinta a domingo e hoje eu não posso beber muito, que no outro dia já vai vida, chegando, teu sim. organismo vai desacostumando. Sim. Daí tu olha assim, nossa, mas o que eu tava fazendo lá? Porque a gente até falou, né? No Na final época da da faculdade, faculdade, eu tenho que olhar. Eu parei e pensei, nossa, mas eu tenho que acordar pra faculdade vida, já, né? botar o cropped e reagir. Reagir, que eu vou me formar reagir. daqui a pouco. É. E o que eu vou Não, fazer da minha a vida? faculdade é outra vida, né? Daí a Descia maturidade vai saía chegando. do lugar e descia, ia no ônibus pra faculdade com Mas o rímel na... E é em tudo, né, gente? A gente vai mudando em tudo, Sim. até na parte profissional também. A gente vai refinando, né? A gente vai descobrindo, na verdade, a nossa personalidade em todas as situações da nossa vida, em todas as, enfim, as áreas, os anos que vão passando. acho que a gente vai ficando mais plena. Eu acho que a parte das emoções, assim, a gente vai ficando mais... Deixa. Né? Eu vejo quanta coisa que eu deixei de fazer porque eu queria tudo certo. Porque a casa tinha que estar assim. Por que eu não sentei mais tempo no chão com os meus filhos? Essas coisas assim que a Minha maturidade casa vai te tá trazendo. Organizada já, obrigada. A minha não, a minha tá lá de perna pra Obrigada, cima Senhor, a e o minha meu também. marido nesse exato momento tá contribuindo para deixar mais de perna pra cima ainda. Ai, pensei que era pra deixar organizada. Não. Da importância, né? Como a família influencia na personalidade. Todo indivíduo forma a sua personalidade e identificação se espelhando nas pessoas mais próximas. Exatamente. Com isso, o grupo familiar exerce uma decisiva influência na estruturação do emocional da criança, assim tendo grande influência na personalidade do adulto que será formado. Agora, posso contribuir um pouquinho? Pode, claro. Gente, olha só o peso e a importância que é dos desenhos. Os desenhos. Eu lembro que na minha época, né, eu assistia muito Bela Adormecida, Cinderela, etc. e tal. O nome do desenho, Muito. Que é a menina que eu me E eu ainda estou, querendo ou não, impressa em mim, na minha personalidade, essa questão de encontrar aquele príncipe encantado que vai vir no cavalo. Fora isso, é muito difícil, porque a gente não encontra nunca essa Não, pessoa. não vem. A gente encontra um marido Já. cheio de problema, é igual a gente. Eu contando tem um livrinho que a Marina, era da Ana Lu, emprestou pra Mila, que é com imagens pra criança ir contando a história. Tá. Né? Só que as primeiras Sei, vezes é sei. a gente que vai contando, né?
E aí tem um vídeo muito engraçado. Eu não sei se eu cheguei a te mostrar. Eu tô contando a história pra ela e tal. Aquilo viraria um meme, com certeza. Que daí, no final, só que a minha irmã contava de uma forma diferente. E ela fez a cara, mas dava pra, tipo, ela... No final, falava, se casaram e foram felizes para sempre. Ela... Pra sempre? Isso Que tanto tempo! Pra sempre é só até onde dura, né? Testa, assim, ó. E como aí a gente falando ali da influência da família, fui em pequenas coisas. Esses dias a minha irmã me ligou porque a Mila tava comendo um frango igualzinho do jeito que eu como, tá? Mentira. Porque eu desosso, tá? Um frango no osso, assim, eu como tudo. Eu abro ele e eu raspo o sanguinho de dentro Eu adoro do assim osso. também. E ela tava comendo... Ela não tava comendo a carne, ela tava querendo comer só O a cartilagem. ossinho. Eu disse, olha como ela tá. Ela viu eu comendo um dia Mas e agora ela quer exatamente. só... A gente usa, né? A fruta não cai longe do pé. Isso é muito certo, assim, quando a gente fala essas questões familiares. Muito simples esse ditado, mas... Discutindo ou falando mais alto, ela pega e fala, para vocês dois, igualzinho ao meu pai. Então, e é justamente isso. Por isso que é tão importante, assim... Não que seja errado tu mostrar pra criança um conto de fadas. Não é errado. Mas é pra mostrar a realidade, tu queres que a criança conheça um super-herói, tu pode mostrar histórias de super-heróis de verdade, sabe? Aquele cara que salvou uma criança que estava num prédio em chamas, que salvou um cachorrinho que estava caído na água. O podcast que a Joana veio era da influência do uso das telas ali de uma forma controlada e a supervisão. Tu assistir, né? Agora, por exemplo, a Mila tá cismada na Patrulha Canina. Tá, é um desenho legal e tal. Pega até umas... Agora ela tá com... Tipo, acontece alguma coisa, ela fala... Igual os cachorrinhos da Patrulha. Mas puxar mais pra realidade, né, Sim. Mieli? Pode deixar ver, mas fala. Isso aqui é ficção. Eu trabalho muito com ficção e realidade. Isso aqui é ficção. Tu nunca vai conseguir pegar uma capa e voar. Infelizmente, tu não vai fazer isso. Mas tu pode fazer outras coisas com os recursos que tu tem, que é a tua perna, teus braços, tua inteligência. E pros telespectadores, o desenho que eu assistia. E aí eles... Cavalo de fogo. Que não tava te vendo. E as minhas tias ficavam falando que o problema era porque eu nasci no mesmo dia do meu primo. Esse aqui, ó. Essa Angélica aqui, ó. Anjinhos, eu adoro! Ela é muito braba. Ela não gosta de meninos. E ela é maiorzinha. Nossa, e eu batia nos meus colegas, tá? Nos meus amigos meninos. E depois... Mas aí eu acabei gostando mais de ficar com eles, assim, não era muito das meninas. Ai, gente, eu também. E olha como, mais com os mas meninos, olha como influencia. Cabelos, mas olha como influencia total. A minha infância, então, ela foi vendo novelinha mexicana. Essas novelinhas infantis mexicanas. Gente, eu dramatizava muito, eu dramatizo até hoje. Já não contei pra vocês que eu desmaiava no meio de uma discussão pra parar a discussão. Mas provavelmente, agora, né, parando pra pensar, eu via isso. E eu via como funcionava nas novelinhas, nos filmezinhos. E a criança acaba pensando, é uma estratégia, vou usar. Então, assim, tem que ter supervisão mesmo, e sabe? Imagina, nesse se período. tu não tá no controle do que a tua criança tá assistindo, tu vai falar da personalidade dele. E às vezes tá imitando uma coisa. Com certeza. Às vezes eles um jogo imitam. violento e Muito. você, o desenho. Eles imitam. Tu acha Ai, que morri. certo? Já viu uma criança de 3 anos sendo assim, ó, ai, morri. Cara, não, essa semana que a criança, semana passada, na verdade, a gente tava brincando, assim, com os espaguetes e tal, e teve uma hora que eu caí, assim. Ela morreu. Ele falou, morreu, e começou a chorar ao redor de mim, guria. A hora que ele começou, assim... Tu vai ver, tá jogando o jogo que... Eu tive aluno que passava, aluno, criancinha que eu atendia, só assim, ó, armado já. Não sei se era pra mim... Isso aí é influência de alguma coisa assim. Esses que não dias deu certo, né? eu fui que na a casa família da também minha não sogra percebeu. e ela comentou que o meu sobrinho estava assistindo uns vídeos de ninja. Ele foi pra escola com uma luva. E ele era um ninja. A luva do ninja. Que medo E aí essas ele coisas. quis bater em todo mundo igual o ninja. Não, e eles têm uma observação assim, ó. Meu Deus, uma vez eu fui chamada na escola, ainda bem que a professora era muito querida, assim, já me conhecia, trabalhava ali também. E ela disse, porque tem um comportamento é sempre o Enzo. Comportamento do Enzo que a gente não sei se eu posso fazer aqui, mas enfim, ele mostrou o dedo do meio. Tinha 3, 4 anos, eu disse não. Ai, gente, assim, ó, eu não sentia a minha perna, tá?
porque eu, como educadora, até que eu vi isso, eu não sentia minha perna aquela tarde. Só que eu fui investigar, porque eu disse, meu Deus, eu tenho tanto cuidado, assim, até falar palavrões, porque eu tenho criança, ele vai falar. Ah, o teu filho? E aí eu quase morri, né? E aí eu fui investigar, disse, o que a gente viu? O que a gente assistiu? Daí eu vi um filme bem inocente, mas a família foi para outro país. Sei lá. Daí o cumprimento era... O cumprimento era esse. Ele chegou na escola. Uhum. Gente, mas até descobri isso aí, eu fui para casa assim, tonta até. E aí, aquela coisa, se eu tivesse me tocado na hora... Tem as câmeras. E aí, esses dias rolou uma briga lá e eu fui olhar nas câmeras, né? Entre as crianças. Cara, eu tirei até um print. Eu falei assim, gente, isso aqui vai virar uma fábrica de meme, essas câmeras. A menina sai assim, olha... A criança tava no corredor mostrando o dedo do meio. Mostrando o dedo do meio e a língua. Nem sabe o que significa. Sabe o que não. Não sabe. Só sabe que, tipo, é uma forma de... Sim, Exatamente. ele tava ali bem inocente, né? Ele deu oi pra professora. Podia ter dado oi pra pessoa, né? E por isso que é importante, porque, resumindo, a personalidade, ela é um conjunto de experiências que tu é colocado no meio, né? Tipo, tu é colocado no mundo. Nosso controle Tu é inibitório colocado no mundo, exatamente. E tu vai absorvendo coisas. Essas experiências, aí tu vai se identificando com elas, positivo ou negativamente. O que é positivo, tu vai imprimir em ti como se fosse parte de ti. O que é negativo, tu vai excluir. Por isso que é tão importante a gente, nessa fase de desenvolvimento, a gente apresentar coisas positivas, educativas, emocionalmente falando, a criança se sentir acolhida, saber que ela pode contar com o pai, com a mãe, com o professor, para falar sobre os medos e desejos e etc. Então, assim, porque é um conjunto de emoções, um conjunto de experiências que estão ali, que a criança vai absorver para ela. Então, se tu bota coisas, videozinhos e anda com crianças maiores que já têm personalidade formada e vai botar, e a criança começa a pensar, não, mas eu quero gritar com a minha mãe. Sim, porque é eu legal. é legal. Vou gritar. A Marina não tá aqui para falar sobre isso, mas esses dias a Ana Lu fez alguma coisa e ela perguntou, onde que tu aprendeu isso? E ela falou, foi com fulano. Que é uma criança mais velha. E daí tu entende que daí pode se identificar e gostar mais de para esse lado. Então, assim, por isso que a gente escola. Cada criança de 2 anos vai estudar com criança de 2 anos. Eu já vi escola misturada de criança de 2 anos com criança de 4. Uma sala mais misturada. Multi, né, E assim, eu, particularmente, o meu ponto de vista, eu acredito que as relações para dentro da sala de aula, 2 anos com 2 anos, porque vai ser específico para aquela idade. Joana, depois tu pode falar. Mesmas, né? Claro que daí em parques, né? Em recreios, enfim. Que é importante também ter É essa importante. Socialização, mas não ali, né? Mas O cada criança convívio, está a dentro de um experiência. momento tão específico do desenvolvimento, né? Sim. Então, assim, eu trabalho com respeitar criança as de... idades, né? Exatamente. As A minha criança de 2 anos, eu vou ter um comportamento muito diferente para uma criança de 4 anos e meio. Então, assim, o meu comportamento vai ser diferente, a forma de eu falar as coisas, a forma de eu abordar as coisas. Se eu misturo uma criança de 2 e 4, eu vou separá-las na hora de fazer a intervenção, porque eu não vou conseguir o meu linguajar com a de 2 anos, o de 4 não vai entender. Se eu falo com o de 4, o de 2 não vai entender. Né? Então, assim, é muito importante isso. Usa lá no CEPIM, por exemplo, essa questão Mas é mais motor de vocês também. Daí a é gente parte separa da por habilidades. Mas é diferente. Tem a base ali, né, de 2 a 3 anos estarem juntos. Sim. De 4 a 6 anos. A socialização, a gente Mas tem que Mas olhar. eu consigo separar. Daí chega um momento que eu falo, não, mas essa criança tem 6 anos, mas ela precisa estar lá com as crianças maiores, porque ela tá... Então, porque daí tu trabalha a habilidade motora. Sim. Né? É um outro olhar, né? Mas, claro, eu já fiz duplinha também de crianças com idades diferentes. Mas daí tu faz uma avaliação, né? Sim, Tipo assim, sim, essa a criança de 4 anos, o que, por exemplo, eu pego uma criança de 4 anos desestruturada, que chega de um linguajar um pouco mais bruto, digamos assim, que tem crianças que têm. Né? Que tem crianças de 4 anos que já falam algumas coisas que uma criança que ainda tá menor, que ainda é menor, não conhece algumas palavras. E aquela criança começa a se identificar muito e vai fazendo muitas perguntas que não é para a idade dela. E daí tu te complica um pouco. Então, aí tu vai botar junto com a maiorzinha. Mas são pouquíssimos gente, casos, né? deixa eu cortar um pouquinho aqui, mas olha só. Uma coisa que é bem importante também, que faz parte da formação de personalidade, enfim, são os porquês, né?
As crianças, elas começam muito com... Ô, mamãe, por que isso? Por que Eu ia falar aquilo? Nossa, Uhum. é agora mesmo. A Mila ontem, tá? Então, Por quê? Eu olhei pro Felipe e falei assim, Tá agora cedo? pronto. Agora já começou com Então. isso. Ela tem 2 anos e 7. então, mas não tem... a curiosidade A é da curiosidade, criança. E o que a gente indica, assim, nesse período, né? Quando começar a curiosidade, começou. A gente É, não vai tu não poder vai inibir. cortar, né? Tu vai inibir ela. Não pode perguntar por quê, porque tu ainda não fez 3 anos e meio. Só um pouquinho, Não tem espera como. que daqui 2 anos Espera. eu vou te responder. Então, assim, ela vai perguntar por quê. Tu vai responder o porquê básico do básico. Porque se a De gente acordo começar a dar com muito... Não, daí fica... Mas por quê? Daí Sabe o que porquê que eu leva no outro lembro? porquê. E tu- Sabe o que Vamos Não, mas às vezes, se tu falar exatamente a realidade, ela vai parar. Sabe o que eu lembro? Eu tenho uma amiga, Drica, te amo, saudades. E a gente é amiga desde a infância. E a gente amava Sandy Júnior. A gente ama Sandy Júnior. Ai... Enfim, daí tinha uma música da Sandy que cantava assim, ó... pinga seu nome no breu pra ficar. E a gente tava, tipo, na quarta série. Daí eu olhei pra ela e falei assim, ó... E a gente queria saber o que a música da Sandy falava. Daí a gente disse, ó, o que é breu? Ai, vamos perguntar pra professora. E a gente foi... Pro, o que é breu? Dela... Onde é que vocês ouviram falar isso? Nervosa. Daí nós, ai, por quê, Pro? E dela assim, ó, por que vocês estão falando isso, meninas? Daí nós, ai, desculpa, Pro, desculpa, a gente não sabe, não sei o quê. Dela, tá, mas calma, onde é que vocês ouviram falar em breu? Daí nós, ai, é uma musiquinha da Sandy. Dela, ai, ufa. Tá. Ai, eu achei que você ouviu falar breu de baseado. Tipo, ela plantou uma coisa na nossa cabeça que a gente nem sabia que existia. Se ela tivesse falado... Baseado, o quê? Se ela tivesse Ai, falado menina, breu imagina. em música, breu é escuro. Pinga seu nome no escuro. Ai, legal, meninas, que curiosidade. Nós não ia nem imaginar. Depois eu e ela ficamos falando, ai, breu é baseado. O que é baseado, né? E tipo assim, ó, e Baseado começou a em girar... quê? Exatamente. Aí tu fica muito perdida. E daí a gente começou a ficar curiosa em relação a isso, pra saber o que era, e vai investigando, e é muito ruim. Então, a criança perguntou, é porque ela tá com uma dúvida daquilo ali, responde aquilo ali e pronto. De acordo com a idade dela, né? Exatamente. Porque a professora Até foi hoje um alguém pouquinho fala mais, breu. ela Até hoje foi alguém fala além, breu, né? eu fico meio assim. Ai, parece que tá falando Tá falando palavrão. do quê? Vem cá pra gente saber qual Porque é aquilo, a... olha só como aquilo lá, quando tava na 5ª série, te deu um bloqueio daquela Exatamente. palavra. Teve uma mãe também que relatou que ela tava grávida e a criança de 3 anos perguntou e falou assim, ô mãe, o que tu tem na barriga? Ela disse que já gelou. E como é que foi parar, né? Tem um neném, filha, um neném na barriga. Tá, mãe, mas quem botou aí dentro da tua barriga esse neném? Ela disse que na hora pensou em fazer várias coisas, que engoliu uma semente e tal. Dela, não. Eu li que tem que falar a verdade. Ela falou, foi o papai que botou. Sabia que não tinha sido a cegonha. Pronto, não é hora de tratar além daquilo ali. sim. A criança perguntou, fala a verdade, entendeu? Se ela perguntar como o papai botou, daí, enfim, a gente tem que estar como é que vai preparado. Daí vai Aí buscar cada um café. Mas tem e que deixa falar depois. de uma forma muito... Fica para um Sim. outro tema, sexualidade, como tratar Verdade, sexualidade na verdade. infância. porquês, É igual né? aquele, né? Verdade. Mamãe, que é sexo, né? Aí ela, ai meu Deus, e agora? Por quê? Por que Masculino tu ou tá sabendo? feminino? Tá aqui, ó, sexo, né? Feminino, masculino. Então a gente atrapalha, né? A gente Teve uma vai criança longe que da respondeu criança. assim. A mãe perguntou, qual é o teu nome? Que era um questionário e era uma prova oral de atividade de escola. Isso. Qual é o teu nome? Ah, Joãozinho. Quantos anos tu tem? 7. Sexo. A criança respondeu, nunca vi. Não. Foi um pouquinho além da ficha. Ou seja, ela já tinha em algum outro momento da vida dela ouvido falar sobre aquilo. Sim. Então, assim, a gente tem que respeitar a fase, a idade de cada criança para responder as perguntas que elas têm. Mas a gente pode abrir um tema É sobre um isso. tema legal. bem interessante. Até já sugeriram nas nossas caixinhas de perguntas. Ah, legal. Show. Tá, gente, já passamos aí alguns minutinhos, mas foi muito bom estar aqui com vocês novamente, meninas. Acho que qualquer dúvida, né? Vou falar que o Felipe vai brigar comigo, mas esse programa está sendo gravado, tá? Não estamos trabalhando no feriado. Então, por isso não teve a interação nos comentários. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre a personalidade ou alguma questão particular, mandem nos
comentários ou nos chamem no direct que a gente passa para Joana e para Miele para a gente estar sanando as dúvidas de vocês. Depois que ela fez a gente dar boa noite, né, Miele? É verdade, agora ela vem então dizer que é tá 3 horas da bom, tarde. Não, já. agora é 5 horas da tarde. Muito obrigada pela audiência de vocês e até mais um oferecimento aí de Damé Ecoterapia e Equitação, que fazem um trabalho incrível ali em Içara e Morro da Fumaça, @Damé Ecoterapia. E o CEPIM também, Academia para Crianças, é nosso patrocinador, patrocina nosso lanchinho hoje. Então, beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.